Tá. Olá, pessoal. Quase boa noite, né? Ainda final de tarde aqui de Curitiba, como sempre sexta-feira. Hoje recebi representantes do Conselho de Medicina aqui do Estado, depois do Conselho também dos odontólogos aqui do Paraná. Então, dois setores essenciais aí para a saúde da população. Conversamos sobre os problemas que afetam a saúde pública no Brasil. E neste momento eu já encerrei a atividade, né? Agora conversar com todos aí sobre os últimos acontecimentos. Acho que devo começar pela visita do presidente da República ao Paraná. Eu creio que o presidente precisa alertar a sua assessoria, não é? Acho que o presidente foi submetido a um constrangimento no dia de ontem, ao vir ao Paraná e ter que voltar já do aeroporto de Cascavel. Qual era o objetivo da visita do presidente? Era inaugurar uma usina, a usina do Baixo Iguaçu, né? Uma usina que fica no Rio Iguaçu, uma usina hidrelétrica, que iniciou os procedimentos em 2008. Aí houve dificuldades, né? Tivemos dificuldades, a obra começou em 2013, aconteceram paralisações em razão de intervenções da Justiça, protestos inúmeros, porque proprietários rurais da região foram afetados e não tiveram os seus direitos assegurados. Ainda hoje, mais de 100 famílias, né, reivindicam esse atendimento. Elas não foram ainda ressarcidas dos prejuízos, não houve indenização ainda, não houve o pagamento pela desapropriação da área. E só esse fato já justificaria não submeterem o presidente ao constrangimento de ter que vir ao Paraná inaugurar uma hidroelétrica que já está fornecendo energia desde o final do ano passado. A obra terminou no ano passado, fornece energia pelo menos desde o início deste ano, já está em funcionamento. E é evidente que o dia do presidente da República é um dia que custa caro. Perder um dia de trabalho para o presidente da República, certamente, isso confere um prejuízo para o país, né? O presidente da República tem que aproveitar bem o tempo. Pois bem, ele chegou em Cascavel e voltou. Não foi até Capanema, onde seria a inauguração, porque mau tempo, é evidente, ele poderia ir de carro, é próximo, não é longe, mas certamente ele foi informado da situação quando chegou, né? Eu acho que tem que haver uma assessoria mais eficiente para que o presidente não seja submetido a esse tipo de constrangimento, numa viagem que se tornou inútil, na verdade, né? E o presidente tem muito a fazer. Bom, dito isto, o presidente já tinha estado no Paraná há alguns dias, né, quando veio para o lançamento da ponte, também uma ponte que já tinha sido lançada, né, pela ex-presidente Dilma, depois foi lançada pelo presidente Temer e agora foi lançada pelo nosso presidente, o Bolsonaro. Acho que eu estou com pouca bateria, é isso? Tem carregador aí. Não, mas eu acho que dá. Quanto tem de bateria? 10%. 10%? Vamos lá. Quando estiver terminando, me avise que eu encerro aqui também a live, né? Nessa semana nós tivemos essa discussão lá no Congresso da medida provisória da reforma administrativa, né? E na próxima terça-feira esse capítulo será encerrado. Esse capítulo do governo, né, que é a medida provisória que apresentou a nova estrutura da administração da União,
ela será votada aí terminativamente pelo Senado Federal. Eu quero dizer a vocês que apresentei um requerimento para destaque da proposta de manter no Ministério da Justiça o COAF. Lá na Câmara dos Deputados, o Podemos apresentou esse destaque e por isso houve a votação. Nós perdemos por 18 votos. 18 votos mais favoravelmente, teríamos já liquidado este assunto lá na Câmara dos Deputados. Então agora há uma tentativa no Senado. Eu sei que o prazo é exíguo, já que a medida provisória vence no dia 3 de junho. Então, se nós votarmos na terça-feira e aprovarmos esse destaque com a recolocação do COAF no Ministério da Justiça, a Câmara tem que votar novamente aí na quarta-feira. Isso é possível, é evidente que é possível, se houver vontade política, se houver disposição, é possível sim votar esta matéria no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Já houve a retirada daquela emenda, que é um jabuti, né, que pretendia retirar da Receita Federal a competência para investigar atos ilícitos, né, como, por exemplo, corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, etc., e remeter informações ao Ministério Público, uma contribuição muito importante no combate à corrupção. Então, esta emenda é um jabuti porque nós chamamos de jabuti, não é? Nós chamamos de jabuti toda proposta, toda emenda a uma medida provisória que não tem relação com o conteúdo da medida provisória, com o objetivo da medida provisória. Então, nós estávamos preparados também para retirar esse jabuti se chegasse ao Senado, mas a Câmara já retirou. Eu vou procurar aqui, agradecendo a todos que participam, né, com seus comentários, com os seus questionamentos. Eu vou ver se consigo responder alguns aqui. A Eva, obrigado Eva, que entrou agora aí. Quem mais aqui? Deixa eu ver. De forma como o Centrão está agindo. Aí vem a Nadir aqui. É que está passando muito rápido, eu não consigo ler. A Fabiana aqui. O Brasil, Deus salve o Brasil e tal. Funcionário público vai aposentar, e fala da aposentadoria. Aliás, hoje teve um lance aí que o ministro Paulo Guedes mostrou a sua irritação. Ele afirmou que se a reforma da Previdência não for aprovada da forma como deseja o governo, ele pega o avião e vai embora do Brasil. E aí, evidentemente, isso causou uma certa apreensão e o presidente Bolsonaro, lá no Nordeste, procurou botar panos quentes, dizendo que confia na aprovação desta reforma. O João Vitor Vieira, aí a Sueli apareceu aqui, quem mais? O Suélio, só que a coisa aqui é muito rápida e eu não consigo ler para responder. Quero agradecer aí a Lúcia Maria Guerra, que entrou aqui agora, pedindo para falar do foro. Ah, tá certo, o foro é importante. Nós vamos continuar insistindo para que o foro privilegiado, a proposta, que é uma proposta da minha autoria, que é de 2013, que passou pelo Senado, que está na Câmara, que já deveria ter sido votada há muito tempo, que já deveria ter sido aprovada, nós não teríamos mais o foro privilegiado e alguns que estão soltos estariam presos. Em resumo é isso. Se nós tivéssemos acabado com o foro quando deveria ter acabado, alguns que estão soltos porque possuem mandato estariam presos. Aqueles que foram presos foram exatamente porque perderam mandato. Então, ex-ministros, ex-secretários, ex-governadores, ex-presidentes que foram presos foram porque são ex. Perderam o foro privilegiado. Então, e isso não é pouco. Veja, eu já falei várias vezes desse número, né,
nós tivemos 285 condenações na primeira instância, aqui em Curitiba, lá no Rio de Janeiro, com o juiz Bretas, aqui tinha o juiz Moro, depois vieram os seus sucessores, mas tivemos 285 condenações em primeira instância quando não há foro privilegiado. E quanto tivemos lá no Supremo? Apenas uma condenação, com 13 anos de prisão. Na primeira instância, 285 condenações, mais de 3.000 anos de prisão. Os que estão presos porque não possuem o foro privilegiado. Com foro privilegiado, não há até agora ninguém preso. Só houve uma condenação, mas ainda não se esgotou, há ainda recursos, não é? Então não houve a prisão. Mas veja a importância, então, de acabar com o foro privilegiado. Ou nós acabamos com o foro privilegiado para valer, ou parem de falar que existe nova justiça no país. Nós estamos caminhando para ter uma nova justiça, mas para que isso se concretize, temos que acabar com o foro privilegiado. Eu vou repetir que já há um compromisso do presidente Rodrigo Maia, que foi assumido publicamente. Ele já declarou à imprensa que colocaria neste mês de maio em votação o projeto que está na Câmara e que provavelmente apresentaria uma emenda. É um direito de qualquer deputado federal apresentar emenda a uma proposta que foi aprovada no Senado. Depois a proposta volta ao Senado. Vai demorar um pouco mais, mas que seja assim. Se não é possível encerrar o assunto já na Câmara, se querem apresentar uma emenda, apresentem a emenda, mas votem a fim de que o projeto possa vir para o Senado, e aí nós vamos liquidar este assunto o mais rapidamente possível. Terezinha Lima entrou aqui, a Malu, outra, quem mais? O Toninho Feldman, o Osni Lopes. O pessoal está entrando aqui falando e tal, e eu não estou conseguindo ler. Aqui a Maria Eduarda entrou, está assistindo. Quem mais aqui? Jean Cruz, Márcio Santos, nome de ex-jogador de futebol da seleção brasileira. A Valéria, Julian, Inácio Trevisan, Marilene Nardino. São muitos os amigos que ingressam aqui, comentam, dão opinião, perguntam. Aqui, ó, Fim do Foro, Célia Dias, tem meu sobrenome, José Geraldo Rodrigues Júnior, Diego, quem mais aqui? Esse aqui me ensinou, é só colocar o dedo na tela que para. Vamos ver se para aqui, eu vou colocar aqui. Coloquei, Hamilton, o Congresso já está travando o senador. Olha, na verdade, o Congresso não está travando não, vamos ser francos aqui. A demora é da reforma da Previdência, né? Mas por que está demorando a reforma da Previdência? Porque é um assunto polêmico. Metade a favor, metade contra, na população, né? Não sei exatamente o percentual, tem gente contra, gente a favor, ela mexe com a vida de muita gente, então é até admissível uma certa demora para o debate, para o estudo, para ouvir especialistas, para discutir com o governo. Então a demora, até certo ponto, é justificável. Do meu ponto de vista, teria que ser mais rápido, né? Nós teríamos que resolver mais rapidamente essa questão da reforma da Previdência. Agora, em relação ao restante, não vejo por que o Congresso estaria travando. Neste caso da reforma administrativa, não travou nada, o governo não perdeu nem um dia. Por quê? Porque medida provisória, ela vigora já no ato da sua edição. Então, no ato da sua edição e publicação, a medida provisória vigora e, portanto, a reforma administrativa feita pelo governo, ela está vigorando. O governo está governando em função dela, não é? Então, o Congresso apenas vai confirmar com a votação da medida provisória. E mais, qualquer emenda que
fosse aprovada no Congresso, poderia ser vetada pelo presidente. Não há nenhum problema. Por exemplo, essa emenda que retira do Ministério da Justiça o COAF, se o presidente quiser, ele veta. E o COAF fica no Ministério da Justiça. O que nós temos que considerar é que nós temos um presidencialismo muito forte e que legisla com medida provisória, e por isso o presidente da República tem sempre muito poder. E o Congresso não tem atrapalhado nos últimos governos, não atrapalhou. Tanto é que o Congresso só ficou contra o presidente da República em 2 oportunidades. Quando a população foi para as ruas, né? Quando houve o impeachment do presidente Collor e quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma. De resto, o Congresso foi quase sempre uma espécie de almoxarifado, né, a serviço do presidente da República, que vai lá e busca o produto que deseja. Então, esta é a minha opinião sobre esta questão. Eu acho que nós temos que agir mais rapidamente no Congresso. A crise econômica do país se aprofunda e nós dependemos de reformas importantes. Não só a reforma da Previdência, que é colocada como uma espécie de milagre que vai salvar o país das dificuldades, isso não é real. Ela é importante do ponto de vista da população, nós temos que olhar a população. Fazer uma reforma da Previdência para garantir a aposentadoria aos trabalhadores no final da sua existência, quando se aposentarem, quando pararem. E nós corremos o risco, se não fizermos a reforma, de não termos a possibilidade de pagar uma aposentadoria digna a esses trabalhadores. Então, a reforma só tem sentido olhando esse lado. Não a eventual economia de 1 trilhão que supostamente o governo obteria em 10 anos, porque isso é muito pouco diante do que causa de buraco nas finanças públicas, a dívida que cresce de forma assustadora no país, sem providências competentes para conter esse processo que vai deteriorando as finanças públicas e impedindo o Estado de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública e etc. Então essa é uma questão crucial. O sistema financeiro nos faz reféns dele. Os bancos tiveram lucros nesses 3 meses de mais de 20 bilhões. Em 3 meses, 5 bancos tiveram um lucro de mais de 20 bilhões. Então, é preciso uma reforma do sistema bancário, do sistema financeiro. O governo não pode ser um cliente tão generoso que os bancos dispensam os outros brasileiros, já que do que eles mais precisam, que é receber taxas de juros, o pagamento com taxas de juros elevadas, recebe do governo, então não vai competir no mercado, onde nós teríamos então aí a possibilidade de redução das taxas de juros em razão da concorrência. Não há necessidade do banco concorrer, porque ele já tem um cliente que é fantástico, que é generoso demais. Está acabando a bateria? Acho que deve estar. Tá bom, então olha, tá vendo? Sorte de vocês. Acabou a bateria, eu tenho que parar, né? Então não vou perturbá-los tanto. Quero agradecer a oportunidade, mas eu volto amanhã, aí com a bateria recarregada para falar o tempo que for necessário. Muito obrigado a todos vocês aqui pela participação. A Zélia entrou agora, o Jânio Paixão, não é? Natividade Viveiros, enfim, é gente de todo o Brasil acompanhando aqui. Olha, quero pedir a vocês também para nos ajudar a multiplicar, para que a população do país possa acompanhar o nosso trabalho e para que possa, inclusive, me criticar, né, quando eu erro e etc. E, obviamente, se puderem me estimular, melhor ainda, né? Mas nós aceitamos a crítica construtiva, aquela que corrige, não é? Aquela que nos permite corrigir rumos. Então, eu fico muito grato pela participação de todos vocês e, principalmente, se puderem multiplicar, né, buscando novos clientes para a nossa página aqui, né? Novos visitantes para a nossa página,
vai aí convocando esse pessoal todo para ingressar aqui na nossa página como nosso sócio. A Jane Cavalheiro está assistindo. Muito obrigado. Gente, eu vou acabar, senão a bateria acaba. Aí eu não digo boa noite a todos vocês e um ótimo final de semana. Um grande abraço.